Olá, meus amigos, tudo na paz? Estamos aqui de volta ao canal Carne Nobre Suínos, a casa dos belgas. E a gente recebeu aí muitas mensagens e eu não tive nem como me preparar bem porque eu estou com a cirurgia no dente. Mas mesmo assim eu me comprometi com algumas pessoas em trazer esse vídeo e, e vamos lá. É um vídeo, como vocês já estão vendo aí no título, né, que vem em resposta a alguns vídeos que estão sendo veiculados falando dos animais musculosos, né, dos pietranos musculosos e dos belgas. Né. Isso, na verdade, já são vídeos preconceituosos, já bem direcionados, bem planejados para trazer a descredibilidade da raça perante os suinicultores, os criadores de forma geral. E eu queria tratar isso de uma maneira técnica para trazer uma resposta também a todos vocês, amantes do belga, que estão me mandando mensagens. É claro que muitas das coisas que falam ocorrem e existem dentro da raça, mas não só do belga, mas do suíno em geral. Eu vi o pessoal comentando sobre o gen alontano. O gen alontano ou o genótipo alontano são duas coisas diferentes. Tá? Quando o animal ele é muito musculoso, ele expressa uma carcaça grande acompanhada de uma musculatura magra, isso, isso já é uma expressão do gen alontano que evidencia esse genótipo, né, alontano. Então, alontano é esse gen, né, que expressa essa carcaça e musculatura magra. É os nossos belgas. Os nossos belgas é assim. Mas não é só o belga. Se você parar para olhar, você vai encontrar Duroc assim, você vai encontrar principalmente Pietran assim, mas você vai encontrar alguns Landraces desse jeito, Lajoite. Toda raça tem esse gene. Obviamente, ela é selecionado, melhorado geneticamente em outras raças. No caso, o mundo tem percebido esse gene, até mesmo sem nem saber o nome dele, alantano, e tem selecionado esses animais. No Brasil, a gente já trouxe a história desses animais para vocês, mas tem muita gente aí criando um monte de coisa. Vamos tentar começar aqui, fazer um paralelo. A prolificidade dos belgas é como a do Landrace, Lajoie, F1? Não, não, não. Mas também não é como estão dizendo aí, que nasce só dois, três e que a porca morre quando nasce. Não é assim. Precisa-se de um manejo diferenciado? Sim. Ela vai poder ser cruzada com 7 meses? Não. Precisa se esperar ela se crescer, se desenvolver. Geralmente nós, criadores, estamos cruzando a partir de 11 meses, um ano. Essa é a ideia. Quando ela é bem formada, 10 meses. Mas geralmente um ano. Todos estão esperando, né, ela fazer um ano. A prolificidade realmente das raças vermelhas, brancas, aí, como chamam, né? A Landrace, a Lajoie, é indiscutível, gente. É indiscutível. Mas em compensação, o belga é diferente. Né? Quem bota o olho sabe. Enfim, tem gente que vai gostar das brancas, tudo bem, mas a gente que gosta dos belgas não se preocupa não, ela pare também. Né? E a gente ensina como é que para. Existem muitos mestres no meio da criação dos belgas e todos eles ensinam e, e desenvolvem a raça até hoje. Né? Não é à toa que eles existem. Né? Se você for um pouco inteligente, vai entender que o belga existe. Então significa que isso aí é para botar medo em você. Tá? Só precisa de um manejo diferente. Vamos lá, diz que elas não são criadeira, elas não são parideira, que elas não geram leite. Né? Isso é conversa, isso é conversa. Pelo contrário, quem vai gerar o leite, basicamente, obviamente, qualquer porca tem a predisposição para ser mãe, se ela já está gestante, a natureza já bota lá.
Só que a soja, a nutrição, aquilo que você vai fazer com ela nesses períodos pré e pós, é que vai determinar se ela vai ter leite ou não. São criadeiras sim, entendeu? Inclusive elas têm uma ótima conversão alimentar. Obviamente você vai ter que seguir o manejo de cada criador tem um manejo diferente, e no belga não é diferente disso. Mas tem que ter um manejo, e é diferente dessas granjas industriais, tá? Mas elas sim dão leite, tem uma excelente conversão alimentar, e o temperamento delas é de extrema docilidade. São muito dóceis, de manejo, com seus filhotes, com tudo. Como outra raça qualquer. Como outra raça qualquer. Eu vejo o povo fazendo aí, botando medo, falando dos belgas. Eu vou perguntar a vocês nunca viram uma Duroc engalhar com um bacurim? Vocês nunca viram uma Pietran? Vocês nunca viram, inclusive F1. Recentemente eu vi um F1 que engalhou, morreu ela e morreu todo mundo. Recentemente eu vi também uma F1, e ó, eu estou falando da F1 por ser industrial e por ser a indiscutível do mundo, né? A que tem maiores resultados em vários quesitos. Então por isso que eu estou citando ela. Recentemente eu fui numa granja de um amigo e vi lá uma F1 com problema de casco, ele vinha de uma granja topada. Aí fica dizendo que o belga não tem os cascos bons. Não, é o suíno que não tem. Se você pegar um suíno de 300 quilos, uns casquinhos do tamanho de nada, 4 cascos do tamanho de nada. Eu tiro por um cavalo. O cavalo tem um casco bom. É tanto que a gente costuma muito mencionar assim, o ser humano, né? A gente tem 100 quilos, pô. Olha o pé, o meu pé é 44. Entendeu? O porco não. O porco, os 4 casquinhos, bem pequenininho. Então, o suíno, de forma geral, precisa ter uma atenção com relação a casco. Não é o belga que tem os cascos ruins, não. É o suíno. E aí eu vou entrar mais específico com o que esse povo está falando aí, né? Nesses vídeos que estão rodando. O belga tomar um susto, ele morre. Não, não é assim. É certo que o gene alantano, ele tem uma predisposição para estresse, né? Mas só que foi feita uma pesquisa no Brasil, é a única pesquisa que existe com relação ao gene alantano. Acho que foi feita com cerca de 150 animais. Então é uma pesquisa, ela foi publicada, é validada, mas de um universo apenas de 150 animais. Mas foi feita, é a única pesquisa que tem. E foi separado em coletas de gene, né? Foi separado três tipos, todos eles portadores do gene alantano, só que um heterozigoto, um homozigoto e outro normal, certo? Para quem não entende de genética, me desculpe, mas é basicamente isso aí. E foi feito a análise nesses animais e basicamente nenhum se diferenciou, né? Em termos de carne, espessura, de tocinho, e com relação a estresse. No final chegou a uma conclusão que não tem nada a ver a relação do pH, que todo mundo está falando aí que é uma carne, a PSE, né? São siglas em inglês, né? Que é PAL, que é de pálido, né? Branca, soft, que é mole, né? E o exudative, que é PSE, exudative, que é aguada, né? Então, essa PSE, ele chegou que disse que o pH final não tem nada a ver com relação ao gene alantano. Tem nada a ver. E todo mundo está dizendo que quanto mais forte e tal, a carne vai ser branca, né? Vai ser pálida, né? Aguada, mole. Mentira. O próprio estudo que tem, o único estudo que tem, desmente isso. Não tem nada, não está correlacionado ao genótipo alantano. Tem nada a ver. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Porém, deixa eu fazer uma pergunta. Você pode pegar um Landrace PO e submeter ele a qualquer tipo de transporte, de qualquer jeito, com calor, com estresse, com manejo bruto. É assim que você faz o manejo de um Landrace PO? Eu acho que também de um belga não, né? E principalmente um belga. O que a gente precisa começar a refletir é sobre o tipo de criação que nós estamos desenvolvendo.
Se a gente está tratando de engorda, eu acho que as granjas industriais elas já encontraram um alto rendimento aí. Encontrou um equilíbrio e encontrou uma receita, né? Agora, se a gente está falando de genética, de trabalhar genética, eu quero desafiar vocês a pensarem sobre isso. Se a gente está falando de genética, como é que a gente tem criado nossos animais? Né? A gente, desde pequeno, aí, com 60 dias, a gente aparta, joga ele lá confinado e esse animal só vai comer. Como se ele estivesse indo para um abate. Você vai engordar, 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 engordar. E aí você vai querer exigir dele um atleta. Que ele seja um atleta. Que ele esteja cobrindo, né? Que ele esteja ali rufiando, que ele esteja ali em movimento. Esse gordinho vai dar o piripaque mesmo. Então não confunda obesidade com alantano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qualquer raça vai sofrer com a obesidade, com tudo que em volta dela. Agora, se o seu animal de fato tem, em sua genética de fato tem um gene, o gene que está atrelado, tá certo, do alantano, que eles têm deles, tem dentro do alantano tem, que é o estresse excessivo. Essa predisposição do estresse, que ele qualquer coisa infarta, está muito relacionada ao tipo de cruzamento que você tem feito. Quanto mais você arrochar esses cruzamentos, fechar esses cruzamentos, diminuir as possibilidades de multiplicação de cromossomos, você vai ter problema com isso. Porque no suíno, quando você não deixa o refrescamento, ele ataca vias respiratórias, cardiovascular, são os primeiros sintomas, né, que vai atacar, que no caso fragiliza a genética do suíno. Começa por aí. Então, são animais que adoecem muito fácil, tem muito problema respiratório e cardiovascular. Morre mesmo, morre mesmo. Mas não é culpa da raça em si. O belga ainda é muito novo, o belga está em desenvolvimento. Há pouco tempo atrás, muitos criadores cruzavam sem nem saber se eram irmãos, se era pai com filho. Então era algo muito aleatório, era questão apenas de indivíduos. Esse é bom, essa aqui é boa, cruza. Entende? E isso gerou alguns problemas, de fato, né? Mas com a recessividade. A recessividade é um problema em qualquer família genética. Então, precisa ser trabalhado com seriedade a questão genética dos belgas também. Mas o que eu posso dizer a vocês é que não tenham medo. Não tenham medo. Né? O estresse suíno, que vai ocasionar a rigidez muscular, né? a dispenia, né? Que é tipo uma convulsão, ou até a hepáteme cutânea, né? Que chama. Isso tudo que são sintomas do estresse, eles defecam ali, tem aquela diarreia, sai até sangue. Aquele processo ali pasmático do estresse é se ele carregar esse gene, ou se ele for submetido de fato a um estresse excessivo, mas isso também pode estar relacionado à obesidade e não a simples gene, tá? Do alantano. O de fato é que nossos animais eles estão em desenvolvimento, eles têm cativado o Brasil, têm cativado todos aqueles que conhecem de perto. E você que cria, que ousou a criar, mesmo tem uma enxurrada de vídeos aí preconceituosos falando mal dos belgas ou dos pietrans musculosos. Eu chamo de belga. Eu sei que existe nomenclatura de pietran português, pietran alemão, mas eu acredito que esses animais sim também eles herdam esse gene alantano, mas o belga é belga. Existe um tipo de belga, né? Se você olhar o Porcimax, se você olhar os europeus, principalmente na Ucrânia, na Rússia, Escandinávia, aqueles países ali, você vai encontrar de fato os belgas caramelos e roxos. Você vai ver que eles são diferentes desses pietrans alemão. Inclusive eles diferenciam o que é o pietran alemão, o que é o pietran português para esses animais belgas. Então
tem fascinado. Eu sei que esse vídeo aqui não é conclusivo, é só uma opinião minha da primeira experiência que eu tenho tido, mas muita gente me perguntou acerca disso porque os vídeos tratam sobre esse genótipo alantano, né? Está expresso ali, mas já foi feito, né, estudos com o gene alantano. Então eu estou trazendo esse vídeo inicial aí para vocês, para que a gente possa debater e começar a evoluir, porque se criticam a gente é porque a gente está fazendo algo de bom. Então comece a pensar nisso, nós estamos no caminho certo. Vocês estão falando, estão se preocupando, estão fazendo até vídeo para falar da gente, então é porque nós estamos no caminho certo. Então que Deus abençoe aí os criadores de belga no Brasil todo e vão para cima, cada vez mais profissional, cada vez mais ético. Vamos selecionar bem, nem tudo é belga, nem tudo é belga. Se não expressar principalmente o gene, né, o genótipo de linhas, de traços, tem uns que chamam de 3D, tem outros que chamam de linhas mesmo, rachadura, é o gene alantano, o genótipo alantano. Isso é o belga. E o belga tem sim suas características próprias. Vamos trabalhar para, dentro desse gene, a gente selecionar animais saudáveis, animais prolíferos, posso dizer, animais que apresentam resultados satisfatórios para aqueles que o criam. Então aqui tem vários, tem dezenas deles, e eles não morrem de susto, eles soltam, correm, comem, interagem, tem um excelente desenvolvimento, certo? Conversão alimentar espetacular, não anda se engasgando e tendo espasmo e morrendo. Então, cuidado com o que você escuta, porque por trás existem sempre pessoas que querem obter algum ganho com isso. Sucesso para os belgas, vamos embora.